Cadê? Tô aqui. Bom dia, então, novamente para todos. Cheguem mais, cheguem mais, cheguem mais. Vamos lá, vamos só fazer uma breve revisão. O que nós estávamos falando? Nós estávamos falando, e vamos terminar hoje, as prisões. Prisões no processo penal. Ixi, mas não está compartilhando. Prisões no processo penal. Vamos compartilhar de novo essa telinha. Prisões no processo penal. E aí falamos das prisões pena e das prisões sem pena. Professora, prisão sem pena é largar o preso, né? Sem dó. Não, galera. Prisões sem pena são as prisões também denominadas cautelares. Cautelares. E nós atualmente temos a prisão em flagrante, que é uma pré-cautelar, temos a prisão preventiva, temos a prisão temporária. Vamos só relembrar aqui alguns conceitos. Na prisão em flagrante, nós estudamos que qualquer um do povo pode prender em flagrante e as autoridades policiais devem prender em flagrante. É um poder-dever. Ah, não consigo sozinho, não tenho peito de aço. Então, você chama reforços. Se você não prender em flagrante, você incorre no crime omissivo lá do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que são as omissões penalmente relevantes. Lembrando disso, crimes omissivos impróprios. Professora, não lembro de nada disso. Então, vai lá na aula passada que eu tratei disso com vocês. O que mais, galera? Nós falamos do flagrante. Que o flagrante não tem ordem judicial. E para isso, nós vamos ter que mandar essa pessoa para audiência de custódia. Porque somente o juiz pode verificar, deixa eu deixar essa mão quieta aqui. Somente o juiz pode verificar se o flagrante é legal ou não. Se o flagrante for ilegal, lá na audiência da custódia, flagrante ilegal, quem está fazendo estágio 2, né, viu que isso daqui foi a pauta lá do estágio 2, né? Deixa eu só puxar um pouquinho para cima aqui para ficar bonitinho, tá? Então, o que nós falamos até aqui? Que se o flagrante for ilegal, não está lá no 302, ele é ilegal. Então, vai ter o quê? O relaxamento. Não era para estar preso em flagrante. O que o juiz na custódia vai fazer? Relaxa esse flagrante. Você vai absolver? Não. Aqui ele não está vendo o mérito da questão, se a pessoa é culpada, se a pessoa é inocente, mas somente aspectos processuais. Está no artigo 302? Não. Não foi pego durante, não foi pego logo após, não foi pego logo depois, não foi pego com instrumentos, não é flagrante. Relaxa, a pessoa vai responder o processo em liberdade, salvo se tiver os outros requisitos aqui. E se o flagrante for legal, ou seja, preenche os requisitos das prisões. O juiz, então, ele pode, se o flagrante for legal, ele vai poder dar uma liberdade provisória com ou sem fiança. Fulano, você está no flagrante regular, porém, como a prisão cautelar é uma medida totalmente excepcional, então vejam aqui, como a prisão é uma medida totalmente excepcional, você vai ficar numa liberdade provisória, mas você tem que comparecer nos atos processuais.
Maravilha. Então, se o flagrante, então, for legal, mas a pessoa tá com algum dos requisitos da preventiva, ele está ameaçando fugir, ameaçando testemunha, destruindo provas, reincidindo na prática criminosa, o juiz, então, aplica a preventiva. Porém, essa preventiva, ela ainda tem um paliativo, que são as medidas cautelares diversas da prisão. Não vou mandar você, então, lá para a prisão preventiva. Você vai lá e vai ter uma medida paliativa. Onde elas estão? Nós vimos, estão lá no artigo 319 do CPP. Proibição de frequentar determinados lugares, proibição de chegar perto da vítima, proibição, algumas proibições que vão ter um resultado que não precisa deixar essa pessoa no cárcere. Deixa a pessoa somente com um distanciamento. Avisa a vítima, olha, se ele ligar para você, você volta para cá. E o descumpre, você vem aqui avisar o juiz, né? Se ele descumprir se ele descumprir as medidas cautelares, ele vai lá e está dizendo que ele não pode se aproximar, ele se aproxima. Ou não tiver jeito, essa pessoa precisa ficar presa, porque senão ela vai fugir, não adianta caçar o passaporte, ela vai continuar na prática do crime. Aí nós vamos ter a prisão preventiva, né? A prisão preventiva, ela serve para cautelar o processo. Ela não vai servir para aplicar punição nenhuma, a prisão preventiva. E onde que ela está descrita no código? Ela está lá, ó, no artigo 311, quero só destacar aqui, 311 e seguintes do CPP, está lá no 311 e seguintes. Essa prisão, então, ela vai ter um prazo definido na lei? Não, sem prazo. Sem prazo. A pessoa pode ficar o processo inteiro? Depende, né? Ela vai, então, sem prazo, até desaparecerem os fundamentos da prisão. Até desaparecerem os fundamentos da prisão. Se a pessoa estava presa porque estava destruindo prova, depois da audiência de instrução e julgamento, pode soltar a pessoa. Mas prestem atenção, ela não tem prazo definido na lei. E nós aqui, né, na defesa, nós vamos ficar de olho nos motivos pelos quais a pessoa ficou presa. E outra coisa também na preventiva, né? Nós vamos ficar de olho se não tem um excesso irrazoável de prazos, né? Tá lá para fazer, por exemplo, a pessoa está presa e pede-se para ouvir uma testemunha X, e aí vai carta precatória, volta a carta precatória, e nada dessa pessoa ser citada, e nada dessa pessoa ser ouvida, e aí essa pessoa está presa lá, graças à ineficácia da justiça. A pessoa está presa, pede um exame X, esse exame não é marcado, não tem esse exame aqui no estado para fazer, não tem médico, não tem perito, vai deixar a pessoa presa por isso? Excesso irrazoável. Ou o juiz não verificou dentro do prazo, vamos dar uma olhadinha. O juiz não verificou dentro do prazo se a preventiva continua legal. Solta, relaxa, né? Que foi o caso que aconteceu com o André do Rap. O André do Rap, né? Que eu não sei se ele canta rap, o que é o caso dele, ele é um traficante, né? Ele não sei se é traficante, porque está ainda está na preventiva, então o processo está correndo, e aí simplesmente deixaram passar um prazo e soltaram o André do Rap. Porque o juiz é fraco, o juiz não tem culhão, como diz os jornalistas, né, dos programas policiais. Não, porque está na lei, a lei está dizendo isso, né? A pessoa não vai ficar presa por uma ineficácia do Estado. Se o Estado não tem como girar
todas as preventivas no cartório e subir para o juiz a cada 90 dias, não vamos ser nós, cidadãos que estamos ali à mercê do Estado, para responder o processo, que vamos sofrer por isso, né? Então, essa aqui é a dinâmica, né? Nós estamos respondendo por um processo, então a máquina do Estado tem que girar. Se ela não gira conforme a lei manda, então deixa a gente responder em liberdade, porque nós somos presumidamente inocentes. Até aqui, nós conversamos bastante nas últimas aulas, né? Dúvidas até aqui, pessoal? Todo mundo conseguiu entender essa dinâmica aqui das prisões? Ah, e eu falei aqui, já falei da prisão-pena, né? O que é a prisão-pena? É aquela que advém do trânsito em julgado da sentença. Ela transitou em julgado e a pessoa já vai começar a cumprir a pena. Cumprir a pena. Aí nós falamos que vai ter um instituto aqui da detração, que significa o tempo cumprido na prisão cautelar será subtraído do tempo da prisão pena. Prisão pena, então, é aquela prisão decorrente de uma condenação com trânsito em julgado em que foi permitido que o acusado pudesse dar a sua versão dos fatos, um juiz competente, um juiz imparcial, uma defesa atuante, né? E aí, chegou lá no final, essa pessoa foi condenada. Então, ela vai pagar a dívida social que ela tem. Tanto tempo de reclusão. E aí, o Estado vai cobrar essa dívida social dela. As outras prisões, então, a gente viu que são para cuidar, acautelar do processo. Falta a gente terminar aqui o aspecto da preventiva, ler a audiência de custódia e depois a gente fala um pouquinho da prisão temporária, né? Que é aquela que acontece no inquérito policial. Vamos lá, eu quero que, se vocês tiverem dúvida em algum aspecto desse, pessoal, vocês me falem, que eu repito, porque isso é muito importante em processo penal, que a gente saiba muito bem a diferença entre os dois tipos de prisões, a dinâmica do nosso sistema penal. Combinado? Deixa eu dar uma olhadinha em vocês aqui, vocês estão muito quietinhos, né? Tava mais interessante a conversa ali, né? Que eu sei. Então, deixa eu falar aqui um bom dia para vocês, agora vocês chegaram, né? A Ana Maria, Ângela, Antônio, o Cris, a Elaine, Elisete, quem mais que tá aqui? A Érica. Deixa eu passar para baixo aqui. Ai, conseguindo. Érica, Elisete, Fabiola. Ah, só consigo ver até Fabiola. Jonathan, José, Josias, Camila Bernardes, Camila Moraes. Está tendo uma briga aqui na minha casa, das minhas filhas. Elas brincam de ou corre ou morre. Márcio. O que mais? O Matheus, o Maurício. Não consigo mais ver, galera. Enfim, desculpa o resto do pessoal que eu não estou conseguindo ver, porque tá aqui, tá travando. Mas eu quero saber se vocês estão me ouvindo aí, se eu posso continuar, que vocês estão muito quietos, tô achando Pode continuar, professora, a gente está escutando sim. Eu tô parecendo centro espírita aqui, gente. Eu tô aqui, fulano se manifeste. Né? Por favor, né? Então, beleza, vou continuar aqui. Para mim, tá tudo ok. Ah, deixa eu dar um recado. Semana que vem. Olha eu aqui. Semana que vem, galera, é a semana do dia
15, né? Do dia 15 ao dia 19. Eu vou deixar para vocês, com fé em Deus, final de semana eu vou trabalhar, eu vou deixar para vocês um questionário para vocês responderem no AVA. E aí, o pessoal que está transferindo de Campo Limpo, ou que ainda não está com o AVA aberto, não se apavorem, não se preocupem, porque quem não tiver acesso no AVA, eu vou dar um prazinho suplementar. Então, não fica no desespero, não, tá? Que conosco não tem rosco. Mas a galera que já tem acesso ao AVA, que já está tudo redondinho, não se preocupe, quer dizer, se preocupe e faça o questionário, porque eu vou colocar lá um prazo limite. Então, bobeou, dançou. Ah, professor, eu esqueci. Ah, jovem, aí é complicado, né? Eu tenho prazo para lançar o trabalho, então, quem já tiver acesso no AVA bonitinho, eu lanço, que vai ser aqueles pontos do professor, ou pontos, né, da professora, no meu caso. Eu acredito, galera, que todos os professores terão que colocar lá. O meu, eu vou tentar a partir de domingo lá, vou colocar algumas questões para que vocês respondam lá no AVA, né? Beleza, então, recado dado. Pessoal que está sem acesso ao AVA, não se desespere que eu dou um prazo suplementar para vocês a hora que o AVA de vocês abrir. Então, a nossa faculdade dobrou de tamanho do dia para a noite, né? E o coitado lá do Francisco deve estar fazendo um monte de planos por dia, né? Deve estar difícil a situação. Eu tenho um pouquinho aluno em Itapecerica, estou quase pirando. Imagino ele que tem muita coisa, né? Muitos alunos, bem mais. Então, empatia lá para ele, principalmente porque o sistema é difícil, né, de mexer. Vocês viram ontem, a gente viu que a Anhanguera virou fábrica de tinta. Eu entrei aqui no AVA e falei, ué, cadê a faculdade? Agora é fábrica de tinta? Tava lá o AVA, uma fábrica de tinta. Enfim, voltou o dia inteiro, os alunos começaram a desesperar, receber mensagem de desespero, tentativa de automutilação por causa disso. Falei, calma, jovens, calma que tudo há de se resolver, tudo há de se resolver. Vamos voltar aqui então. Professora, Oi, amor. você pode clarear quantas questões vai ser? Que eu estou desesperada com esse TCC, esses negócios, muita questão. Abranda aí, por favor, viu? Vai depender do meu coração, Elisete. Meu coração no dia, entendeu? Depende. Espero que seu coração seja muito bom, viu? Porque eu vou Não, falar um negócio. Esse negócio de TCC, estágio, tá deixando todo mundo louco, professor. Abranda essas questões aí, pouquinho, por favor. tá bom, eu vou colocar, eu estava pensando em colocar 135, eu vou colocar só 82. Tá? Fica tranquila, gente. E eu falei tantas vezes para vocês, né, gente? Puxa, e olha, e eu tenho certeza que todo mundo seguiu o meu conselho inicial e todo mundo já fez as horas complementares para não ter problema agora em acumular tudo, né? Eu tô que nem aquele povo chato, eu avisei. Gente, não é esse monstro todo, não, né? O estágio nada mais é do que uma matéria prática. Tem que escrever, tem que tentar escrever. Quanto mais escreve, melhor você fica. Quem escreve bem é aquele que lê e escreve. Não adianta só ler. Tem que ler e tem que escrever. Tem que exercitar ali, porque às vezes a gente começa a escrever e não sai duas linhas. Então precisa escrever. Então, gente, não se desespera, não entra nessa vibe não, Elisete. Fica numa boa, porque vai ter bastante coisa para fazer, porque agora é a hora prática, né? É a hora de pôr no papel. E aí o aluninho fica assim, professor, não tem como mandar o espelho de correção para eu não ter que pensar? Não, né, gente? Não, porque futuramente vocês farão as petições dos clientes de vocês, então a gente precisa começar a treinar, né? E o que eu acho mais complicado é pegar o caso concreto e adequar na lei. Então, esse exercício de subsunção da prática, né, da vida à norma, que é o complicado, né, que é o complicado. Então, precisa começar a tentar fazer. E lá no estágio, ó, a gente está colocando, eu, né,
eu estou colocando em penal e civil, e o resto do pessoal está fazendo a parte deles. Colocando uma aula, explicando ali, lendo a peça inteira. Se você pega aquele Sua Petição, ali tem todas as teses, tudo, né? Mas a gente fala, olha, leia aqui. Faz um esqueleto, onde que está o artigo do endereçamento, aí vocês vão lá olhar, onde está o artigo disso, daquilo, para facilitar ali a vida de vocês. E um ponto interessante, pessoal, é que nesse ensino híbrido que está sendo proposto, ele fomenta que o aluno tem que ter independência, não ficar dependendo do professor, porque eu não vou estar aqui sempre, né? E aí, mesmo assim, colocamos lá professores para ajudar vocês nesse momento, porque, segundo o Ava, eram vocês sozinhos. Então, tentem fazer, tem dúvida? Vem no plantão conversar comigo. Oi, Karina, pode falar, agora que eu vi sua mão levantada aí, menina. Pode falar. Bom dia a todos, bom dia, professora. Bom Eu dia. gostaria de saber qual que é o semestre que a professora está dando aula Você hoje, tá essa aula de hoje. difícil? Difícil? Eu acho que é... Então, são várias turminhas ensaladas, né? Mas aqui deve estar o sétimo, deve estar o sexto. Eu não sei, eu só me passam a matéria, Karina, então para mim é difícil. Elisete, você é do sexto, né? Sétima, Silene, Josias, eu acho Sou que do oitavo, professora. Já? Já, Sétimo professora. semestre. Gente, como passa rápido, gente. Então, por aí, essa galera aí. É porque, assim, a minha grade mudou e o professor Ronildo, o coordenador, o coordenador Francisco, ele ainda não passou nada. Então, eu tô indo pela matéria, né? Aí, como hoje, como inverteu, eu teria essa aula ontem, e a de ontem eu teria hoje, aí eu acabei invertendo. Aí ele falou que eu poderia escolher a grade. Caso eu possa escolher a grade, aí se eu puder, eu gostaria de estar tendo aula com a professora. Eu gostei muito da aula. Gente. Agora eu fiquei contente. Obrigada, Karina. Fica à vontade aí, fica à Imagina, eu vou vontade. fazer de um tudo, assim, já logo do início eu já vi que a matéria é boa e, assim, o conteúdo, a professora, né, assim, a forma de explicar, não que os Obrigada. outros não sejam, né, mas eu me identifiquei muito. E se eu Ah, puder escolher, melhor ainda. fica à vontade aí, me sinto lisonjeada. Muito obrigada. E a professora Obrigada. aqui, né? Enche que nem um É que, balão, né? Daqui a pouco eu tô... é, É porque foi meu é que aniversário Imagina. você é sábado, cara. diferenciada, professora. Elisete, foi Viu? meu aniversário sábado. Vocês sabem, né? Que eu Eu fiz sei, 18 eu anos. mandei parabéns. E deixa eu te falar, a Karina está falando aí, é porque a senhora é um dos professores diferenciados. Ninguém Ah, na faculdade é igual a você. para, que senão eu choro. Para, obrigada, Agora que gente. eu fico mesmo. Obrigado. E eu tô aqui, galera, dando aula moribunda. É moribunda. Se beber, não mexam na churrasqueira. Contei para vocês o que aconteceu comigo, né? Eu tinha bebido um tangue, só um tangue de laranja. E aí, galera, na churrasqueira, no sábado, eu murchei. Eu tava tão feliz que era meu aniversário, que eu fico feliz com o aniversário, gente. E aí, deixa eu desabafar aqui, que eu tô triste. Fiquei feliz com as meninas e fiquei triste porque eu olhei para minha mão. Aí eu lá já tinha tomado meu tangue, melhor gostinho da fruta, e fui tirar foto. Aí eu abracei meu pai, meu paizinho maravilhoso, a foto saiu linda. Abracei minha mãe, a foto saiu linda. Fui abraçar meu cunhado. Olha a energia ruim, né, gente? A energia ruim da pessoa. Que você olha assim e fala, queimei a mão na churrasqueira. A culpa foi da energia ruim do meu cunhado, marido da minha irmã. E me queimou, né, gente? Eu acho que ele estava querendo economizar na carne, já que foi ele e a minha irmã que deram a festa para mim, e me confundiu com o galináceo, queria me jogar na churrasqueira. Eu tô achando que é isso. Enfim, galera. Sobrevivi, tô aqui com a mão queimada, tive que lavar o cabelo porque eu tô passando uma pomada e toda hora eu passo a mão no cabelo. Enfim, vamos continuar aqui que
Vocês não têm culpa aqui dos meus percalços. Continuando, minha gente, continuando, cheia igual um balão, toda contente, vamos aqui para nossa prisão. Para nossa não, né, gente? Do cliente, nossa, jamais, graças a Deus. E se for também, nós vamos lá impetrar um habeas corpus, tem problema, pode acontecer. Cadê? Aqui, vamos lá. Então, galerinha, aquilo que eu tratei ali para vocês na minha lousa, tratei nas aulas anteriores, fiz um resumão, passei ali. É um resumo, bem resumo, né? Agora, o que eu preciso mostrar para vocês? Eu preciso mostrar para vocês isso aqui na lei. Vou tratar da audiência de custódia. Essa audiência de custódia, pessoal, ela tem uma história bem legal. E quando a gente assiste na televisão, fala de audiência de custódia, já vem um estigma terrível sobre a audiência de custódia. Mas eu vou dizer para vocês que a audiência de custódia, ela não é uma coisa ruim, não é. O que estava acontecendo antes? A pessoa era presa em flagrante e o juiz tomava conhecimento do processo por escrito. Estava lá o papel, flagrante em ordem, foda-se. E aí, galera, às vezes a pessoa ficava presa porque não tinha advogado, em flagrante, o processo todo. Nossa, ficava todo mundo preso em flagrante o processo todo. Quando o juiz ia conversar com aquela pessoa na audiência, e podia ver que talvez uma pessoa que não tinha nada a ver, estava já cumprindo a pena por antecipação, aí soltava. Mas já tinham se passado 6 meses daquele flagrante. Então, pactos internacionais de direitos humanos forçaram ali o CNJ para que implantasse, então, a tal da audiência de custódia, né? Para quê? Porque como a prisão em flagrante não é feita pelo juiz, ela precisa ali do aval do juiz. Mas para isso, o juiz tem que ter contato com o preso, e esse preso precisa ser apresentado para o juiz em até 24 horas da sua detenção e acompanhado de advogado na audiência de custódia. Não vai sozinho não, o advogado está ali para fazer a defesa dele. Então, ninguém fica mais preso em flagrante. Entrou na audiência de custódia, acabou o flagrante. O que pode acontecer é o juiz converter essa prisão, havendo necessidade, em uma preventiva. Essa audiência de custódia, gente, ela veio para quê? Porque lá na Constituição está dizendo que todos nós somos presumidamente inocentes. Só vai prender a gente se justificar, se fundamentar na sentença. Não é para prender e larga lá, né? Olha só. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou pegar alguns pontos importantes para nós aqui. Deixa eu só... eu vou ter que aumentar um pouquinho a letra, gente, porque, né? Deixa eu ver se melhora para a professora. Nossa, professora, procura uma benzedeira. Porque... Nossa, agora ficou bom, agora eu não vou ficar apertando o olho. Eu estava assistindo esses dias uma aula minha e eu estou me matando para assistir a aula, pô. Pode não, né? Vamos assistir, vamos ver aqui bonitinho. Então, vamos lá, para a audiência de custódia. Eu estava no ponto e passei porque eu não estava enxergando. Agora sim, gente, pode me interromper qualquer minutinho para a gente esclarecer. Olha lá, então no 310 vai falar para a gente sobre a audiência de custódia. Olha só. Após receber o auto, estou no 310, da prisão em flagrante, num prazo máximo de 24 horas, então da hora que chegou até 24 horas, após a realização da prisão, o juiz promoverá audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público,
E nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente, ponto. Ponto importante aqui, pessoal, quem tem que estar participando da audiência de custódia? Pode deixar lá o escrevente da vara? Não. O juiz que deverá estar lá. A audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado. Vamos lembrar da dinâmica do sistema penal no Brasil. Nós temos o sistema acusatório. Então, a relação é triangular. Eu tenho um juiz, um promotor de justiça e um réu. A balança faz isso, ó. Do lado do réu, como ele sozinho ali não consegue se defender, obrigatoriamente tem que ter alguém ali do lado dele para defendê-lo. E esse alguém vai ser o advogado. E se ele não tiver advogado, professora, vai ser designado um membro da Defensoria Pública para ele, ou alguém ali da OAB, que a OAB tem um convênio com a Defensoria Pública e faz a designação de advogados para audiência de custódia, um plantão de custódia que a pessoa fica o dia inteiro lá. Porém, pessoal, uma coisa importante, a advocacia é confiança. O vínculo que une o advogado ao cliente, e pode ser em qualquer área, é a confiança. Então, não pode simplesmente enfiar um advogado goela abaixo do cliente, né? Por exemplo, vamos pensar que o meu cliente tenha um advogado. Não, agora eu falei besteira. Vamos pensar que a pessoa X seja meu cliente da Marisa. Chegou lá na audiência de custódia, não podem enfiar a goela abaixo dele um defensor público. Primeiro tem que perguntar para ele, fulano, né? O senhor tem advogado? Sim, tenho advogado, doutora Marisa. Tem que perguntar isso para ele, porque relação de advogado é confiança. E aí, se ele disser, não tenho, aí sim é designado um membro da Defensoria Pública ou do convênio da OAB. Aí não tem jeito dele escolher. O que designar vai para ele. Mas esse advogado tem que fazer a defesa dele, né? Tem que estar ali fazendo a defesa dele. E por que eu estou falando isso, gente? Porque a OAB bate forte nisso, para falar que a advocacia é confiança. Então, se aquela pessoa tem um advogado, ela vai nomear esse advogado lá, tem advogado. Para não achar que advogado é qualquer um que aparecer lá na frente já tá bom. Então, lembrem-se disso. Primeiro tem que perguntar se ele tem advogado. A gente tem que fomentar, né, trazer a sardinha, trazer a brasinha para o lado da nossa sardinha, né, porque a OAB, ela pega nisso. O advogado é tal, então avisa que você tem esse advogado. Olha lá, tem direito de falar com ele. Nessa audiência de custódia, então, vamos estar lá, o juiz, o promotor e o réu não, né, o acusado, acompanhado do advogado. E aí, o que o juiz vai fazer nessa audiência? Ele vai verificar provas? Ele vai verificar se o acusado é inocente, culpado? Não. Ele vai simplesmente verificar o flagrante. Então, se o flagrante aqui, for ilegal, ou seja, não está no artigo 302, não é caso de flagrância, relaxa. Ou converte a prisão em flagrante em preventiva. O flagrante é ilegal, relaxa. O flagrante é legal, converte em preventiva, né? Mas quando? Sempre? Só quando tiver os requisitos do 312. E ainda não tiver outra saída. A prisão preventiva é a última arma que o juiz deve lançar a mão. Olha lá, e o 310, inciso 2º, ele é muito, muito claro, está dizendo, ele vai converter em flagrante quando presente os requisitos do 312 e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ele vai analisar sempre o pior por último. Então, quais são as medidas cautelares diversas da prisão? Elas estão
lá no 319, e essa é uma inovação do nosso sistema. Antes, lá de 2011, ou ficava preso ou nada feito. Agora é diferente. 3, posso conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Falamos que a fiança é uma caução que a gente deixa no fórum, R$ 1.000. Tá. Esses R$ 1.000 aí, ele vai servir para que force a pessoa a ir lá nos atos processuais, senão ela perde a fiança, quebrou a fiança. E no final, se ela cumprir tudo certinho, tem que ser devolvido esse dinheiro para ela. Olha lá, se o juiz verificar, pelo ato de prisão em flagrante, que ele praticou o fato em qualquer das condições constantes nos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 23 do Código Penal, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória mediante termo de comparecimento obrigatório todos os atos do processo sob pena de revogação. Vamos lembrar quais são esse artigo 23 do Código Penal? São as excludentes de ilicitude. Lembra que o crime é fato típico, ilicitude ou antijuridicidade, essa palavra é difícil, e culpabilidade. Então, se ele cometeu o crime, cometeu o fato típico, matou, mas ele estava cobertado por uma excludente de ilicitude, não tem crime, não tem crime. Ó, eu matei, né? Eu matei porque tinha um risco atual e iminente, a pessoa estava vindo para cima de mim e eu não tinha saída se não matar. Né? Eu atuei em legítima defesa. Só que, né, a legítima defesa, ou o estado de necessidade, ou exercício regular de direito, ou o estrito cumprimento do dever legal, ele inverte o ônus da prova. Quem tem que provar que a pessoa cometeu o crime, em regra, é o Ministério Público. É o Ministério Público que tem que provar. O réu tem o direito de permanecer em silêncio, lembra? Mas e quando o réu, ele vai falar que ele agiu em legítima defesa, qualquer um dos tipos de excludentes de ilicitude? O ônus sai do Ministério Público e o réu que prove que ele está nessa condição. Se o juiz verificar que tem um indício que ele agiu em legítima defesa, estado de necessidade, qualquer uma das excludentes de ilicitude, o juiz solta e concede liberdade provisória para ele. E ó, aqui tá mais ou menos claro, então você vai responder esse processo em liberdade, beleza? Vamos lembrar então, quem quiser amanhã, que é sexta, amanhã de manhã e deixa eu ver o dia aqui, gente. Eu sei que vocês estão atarefados, mas quarta e quinta de manhã eu vou dar aula de teoria do crime, que é a parte super importante do direito penal para a OAB. Então, quem quiser relembrar esses conceitos, pode assistir a aula de quarta e sexta. Parágrafo 2º. Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou que porta arma de fogo de uso restrito, poderá denegar a medida provisória. Aqui o juiz vai analisar o grau, né, de possibilidade que essa pessoa volte a delinquir e também a culpabilidade dela. A autoridade que deu causa sem motivação idônea à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. Olha o código já sabendo, né, da dificuldade que se tem, né, de em um prazo bem pequeno, de 24 horas, de se deslocar a pessoa presa em flagrante para o juiz, já estabeleceu. O que faz? Em vez de contratar mais pessoal, não, vamos dar uma sanção para a Polícia Civil que não levar em 24 horas para audiência de custódia. Olha só, gente, a dinâmica aqui, né? Você pega, por exemplo, delegacias sucateadas, né? Que o pessoal tem que escolher ou vai investigar tráfico ou vai investigar homicídio, porque não tem pessoal. E aí, em vez do Estado colocar mais aparelhamento para a polícia, mais viatura na rua, não. Vai colocar uma punição se não cumprir. Enfim, infelizmente, que é a situação aqui da falta de aparelhamento em todos os setores.
Transcorridas 24 horas, ó, não deixa nem terminar o flagrante, já leva para o juiz. Transcorrido 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput desse artigo, a não realização da audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão a ser relaxada pela autoridade sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação da preventiva. Então, o legislador, ele está forçando a polícia a levar essa pessoa em 24 horas para a presença do juiz. Para o acusado é muito bom, porque ele não vai esperar uma burocracia. 24 horas tem que levar. Se não levar, quais são as consequências? Responsabilidade administrativa para aquele que tinha que levar e não levou, relaxamento do flagrante. Ele é obrigado a soltar, salvo se ele entender ali que tem preventiva. Aí ele precisa, pedir a preventiva para o juiz. Delegado não decreta preventiva. E o que é essa tal de preventiva aqui? Eu falei dela já, mas vamos dar uma olhada aqui no código, né? Ela é uma forma, é a forma de prisão, que é, se a gente for ver aqui, pior que tem das cautelares. É a pior, porque ela não tem prazo para acabar. E os requisitos para concessão dela, pessoal, são muito abertos. Isso significa que o juiz ele pode fundamentar, mas consegue encaixar qualquer coisa aqui na preventiva. E olha só como que ela funciona. Eu tenho 4 formas de prender preventivamente uma pessoa que chegou lá na audiência de custódia em vez de soltar. Em qualquer fase, quando ela acontece, vamos lá, em qualquer fase da investigação policial, desde a audiência de custódia ali, até o final do processo, cabe preventiva. Caberá prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do MP, do querelante, do assistente ou por representação da autoridade policial. Todo mundo pode pedir essa preventiva. Ela pode ser decretada como? 4 aqui. Então, número 1, garantia da ordem pública. 2, da ordem econômica. 3, conveniência da instrução criminal. 4, assegurar a aplicação da lei penal. Vejam, pessoal, como são subjetivos os requisitos. O que é uma garantia da ordem pública? Né? Significa assim, será que eu acalmo a população se eu prender o estuprador de criancinha? Sim, a população vai ficar... A população pode ir lá e querer derrubar a delegacia, derrubar o fórum, porque soltaram uma pessoa dessa, porque a população não entende o que é princípio da presunção de inocência, não adianta. Ou não concorda, mas está na nossa lei. Então, o que eu faço para garantir a ordem? E aí o juiz, de forma fundamentada, pode prender sob qualquer um dessas 4 formas aqui que se encaixa a preventiva. Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, tá? Como que eu posso dar um exemplo de conveniência de instrução? Né? A gente se lembra daquele caso da Isabela, né? Soltaram e o que eles começaram a fazer? Destruir provas. Tacaram Cândida no apartamento inteiro, lavaram fralda, estavam destruindo provas, estavam fazendo uma forma com que não conseguissem descobrir a dinâmica do crime. Inclusive, tem uma série que chama Investigação Criminal. Quem tem estômago, né, para ver e gosta disso, tem lá no YouTube, tem na Netflix e mostra como que a perícia viu o caso da Isabela. E foi um crime que foi solucionado graças à perícia. E mostra toda a dinâmica que aconteceu ali. Né? Muito triste, enfim, um anjinho, mas vai mostrar ali a dinâmica. E se não tivessem prendido ali aquelas 2 pessoas, a perícia não teria conseguido solucionar o caso. E assegurar a aplicação da lei. Se aquela pessoa fugir, já era, não consigo aplicar a lei. Então, são essas 4 garantias aqui a serem analisadas pelo juiz para ver se prende ou não, né?
E, além disso, eu preciso que o status libertatis do acusado esteja, de alguma forma, influenciando. Se ele ficar solto, nada acontece, então tem que prender. A prisão poderá também, né, a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento das obrigações impostas nas medidas cautelares. Aqui, galera, é uma punição, pelo descumprimento das medidas cautelares, né? O legislador diz, não precisa, se não enquadrar ali nas 4 garantias, põe essa pessoa em liberdade e dá uma medida paliativa. Olha, você não pode se encontrar com a testemunha, você não pode entrar em contato com a vítima. Ele vai e entra em contato. A vítima, então, anuncia isso para o juiz, ou liga o 90, ó, ele me bateu, estou com medida protetiva, ele está aqui na porta de casa. Mostra a medida, polícia militar leva ele e chega lá no conhecimento do juiz, né, está preso em flagrante, o juiz decreta a preventiva, porque descumpriu, né? Então, a gente que é advogado, quando tem uma medida protetiva para o nosso cliente, a gente tem que tirar a xerox dela, dar para ele e orientar. Se ele te procurar, liga o 90, chama a polícia militar aqui, que daí vão conduzir a pessoa e aí acabou a graça, né? Mesma coisa de descumprimento de visitas, né? Tá lá, a pessoa tem que te dar a criança, eu vejo muito isso acontecer. Tem lá a visita, a pessoa pode visitar o filho das 6 da tarde do sábado até domingo, ter que devolver 6 da tarde. Aí chega lá na casa da pessoa, vim buscar o Júnior. Não vai levar. Oh, como assim não vou levar? Aí vai lá e deixa com aquela pessoa uma cópia da ata de audiência ou da sentença do juiz, e essa pessoa tem que ligar o 90 para poder a polícia ir lá e falar, entrega para ela. Nem assim não adiantou, aí a gente vai lá no juiz e pede uma multa diária para aquela pessoa que não entrega a criança. É complicado, né? Fazer cumprir a lei é complicado às vezes, né? Então vamos lá. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, no inciso 1º do artigo 64 do Código Penal. Aqui está dizendo assim, né? Se ele tiver reincidência, essa reincidência ainda está no prazo de 5 anos. Se o crime envolver violência doméstica. Então, essa daqui, peço para que... Eu só quero mostrar aqui para vocês a história do André do Rap. Tá mais para baixo, aqui. E ele vai dizer, pessoal, aqui, que essa prisão preventiva, essa parte também é bem importante. A prisão preventiva, ela tem que ser fundamentada de forma coerente, com base no caso concreto. Não adianta o juiz fundamentar assim, tendo em vista que o tráfico de drogas é um crime que assola toda uma população, cada vez, genérico aqui, o genericão, né? Cada vez mais pessoas estão se viciando no crack, na cocaína, e estão virando zumbi, vendendo tudo dentro de casa e tal. Essa pessoa tem que ficar presa. Não, você está colocando todo um estigma social em cima de uma pessoa só. Não é culpa dele, não é só ele que vende droga. Então, tem que fundamentar em face daquela pessoa. E aí, como que o juiz faz isso? Aí o código vai fazer o contrário, vai dizer o que não é uma decisão fundamentada. E isso, pessoal, vai valer para qualquer decisão judicial, qualquer uma, né? Quando a gente fizer um recurso, a gente vai olhar, o juiz condenou, mas cadê a fundamentação? Ele fez uma fundamentação genérica, não está fundamentado, isso aqui é nulo, precisa fundamentar. Aquele tinha direito ao regime semiaberto, pena de 6 anos, primário, mas eu vou decretar o fechado. Por quê? Porque eu acordei hoje de ovo virado e vai ser fechado. Não, filho, ninguém quer saber de sua vida. Tem que dizer por que você quis o fechado.
E o que se considera não fundamentado? Olha que bonitinha essa alteração do pacote anticrime. Eu meto o pau no pacote anticrime porque eu acho que de anticrime tem muito pouco, mas o que tem eu preciso enaltecer e dizer que eu gostei, tá? Vou mandar um beijinho pra galera do pacote anticrime, um beijinho bem de longe. Olha lá. Não se considera fundamentada qualquer decisão que seja interlocutória, sentença, interlocutória é decisões laterais que não julgam o mérito, né? Sentença é o juiz, acórdão é o tribunal, que, vamos ver, não considera fundamentado, então é nula. Limitar a indicação ou a reprodução, ó, presta atenção, galera do estágio, não está fundamentando. Quando você se limita a reproduzir paráfrase do ato normativo, você vai escrever de forma diferente ali, só se limitou a isso, você tem que escrever o artigo de forma diferente, mas não se limita a isso, precisa adequar isso ao caso concreto, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Adianta você colocar lá só assim, no Estado brasileiro, não é possível a prisão antes do trânsito em julgado, ponto. Conforme o artigo 5º, inciso 50 e poucos da Constituição. Não. Por que você está dizendo isso? Porque no caso concreto existe uma pessoa que ainda não passou pelo crivo judicial e que está tendo sua punição antecipada. Então preciso fundamentar aqui com o caso concreto. Isso para todo mundo, para o advogado, se ele quer ser levado a sério, né? Para o juiz principalmente, porque a decisão dele tem um efeito que vai cercear a vida de uma pessoa, a vida não, né? A liberdade de uma pessoa. Olha lá, emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto na incidência do caso. O réu sem justa causa, o que é justa causa, juiz? O réu culposamente, qual a modalidade de culpa? Aonde que está aqui que ele agiu culposamente? Quando ele simplesmente largou a criança na praia e foi lá comprar uma cerveja? Então tem que explicar o que aconteceu. 3, invocar motivos que prestariam a justificar qualquer outra decisão. Aqui, gente, o legislador do pacote anticrime, ele quis evitar aquelas decisões de baseada, né? Que tem uma decisãozinha que serve para tudo. E aí o juiz jogava tudo em cima do povo do cartório. Ó, faz uma decisão genérica aqui que cabe para todo mundo. Não, não tem decisão genérica. Precisa explicar o porquê daquela pessoa estar presa, porquê daquela condenação, já que eu tenho o princípio da individualização da pena, então tem que ser personalizado, não pode uma coisa genérica, não. Quem tem que ser genérico é o legislador. Cometeu aquele crime, você é genérico. Então, o legislador, ele imagina situações. Matar alguém, tirar o patrimônio. O legislador tem que ser genérico. O juiz tem que ser personalizado ali, tem que ser escrito de forma justificada. O que mais? Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Isso aqui foi a coisa que mais me emocionou na hora que eu li. Chorei, né, galera? Por quê? O que acontece às vezes, né? Muitas vezes. A gente faz a nossa defesa com base em tudo que a gente viu na audiência. É que isso aqui vale para tudo, não é só para a fundamentação da preventiva, mas todas as decisões, vocês viram lá no parágrafo 2º. E aí o que acontece? Você vai, faz uma defesa legal, fala de tudo, fala das contradições, você fala que a testemunha falou isso, a outra testemunha falou aquilo, o juiz simplesmente ignora o que você falou. Se você tivesse escrito ali na sua defesa, né, juiz, aí começa, se você tivesse colocado assim uma receita de como fazer forma de gelo, como uma outra receita de como tirar o mofo da toalha, o juiz, ó, não ia nem saber, né? E aí você fica lá frustrado, porque você está ali só para cumprir tabela, já que o advogado precisa estar ali, mas o que você disse foi totalmente ignorado. Então para que eu estou aqui? Eu quero que você leve em consideração o que eu falei e possa até dizer, olha,
diante do que a defesa falou, olha, tinha um buraco na pista, por isso que ele perdeu o controle, não é porque ele estava dirigindo imprudentemente. Mas o juiz tem que falar sobre o buraco que eu falei da pista, e não simplesmente passar por cima que nem um trator e nem viu o que eu escrevi, né? Então, ele precisa enfrentar os meus argumentos, mesmo se for para afastar, tá? Então, isso aqui é importante. E nós, né, como na defesa, a gente precisa ver se ele enfrentou mesmo, né? Não adianta também a gente não fiscalizar isso daqui. Limitar, invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar, no caso, sob julgamento, se ajusta aqueles fundamentos. Não adianta, assim como não adianta colocar artigo sem fundamentar, também não adianta você colocar jurisprudência, nem nenhum precedente, nem súmula, sem você dizer por que essa súmula se encaixa ao caso concreto. Não adianta. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente, invocando pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso concreto ou superação de entendimento. Isso aqui tem um nomezinho, né? Distinguishing e overruling. Superação de entendimento é o overruling. E a distinção no caso do julgamento é o distinguish. O que isso quer dizer? O juiz só tem a obrigação de seguir a súmula se ela for vinculante. Vamos lembrar que o STF tem uma listinha de súmula vinculante, que ela veio para quê? Para ser a última palavra do judiciário. Mas desvirtuou, né? Estão colocando qualquer coisa ali, né? Feijão é por baixo do arroz, simulou, todo mundo tem que usar. Ah, não é para isso, né? Estão colocando qualquer coisa lá, não pode. A súmula vinculante, ela tem um efeito que engessa todo mundo, menos o legislativo, porque não posso engessar o legislativo, porque o constituinte deu a ele a função de legislar, e não ao judiciário. Então, o judiciário, ele vai vincular a interpretação de todo mundo, do legislativo na sua função atípica, quando ele for, por exemplo, julgar, ele tem que usar a súmula vinculante. Todo mundo do administrativo e todo mundo do judiciário, tá engessado ali, não tem como fugir. Essas são súmulas vinculantes, que tem uma listinha lá no STF. Só o STF faz súmula vinculante, os outros não, só o STF. Então, para de ser tonto, às vezes fala, mas é súmula vinculante do STF ou do STJ? Não, pô, não tem, é só o STF, tá? Então não vem com papagaiado. Beleza. Mas e as outras súmulas? As outras súmulas não vinculam, né? Elas não vinculam imediatamente. Mas eu tenho que dizer por que essa súmula não pode ser usada aqui na minha sentença. Tá falando, a defesa invocou uma súmula, ou a acusação invocou uma súmula. Eu tenho que fazer ali a superação do entendimento, se eu não quero usar. Eu não vou usar essa súmula porque eu entendo, eu, juíza, entendo que já não se aplica mais essa súmula. Ponto. Aí eu explico as razões. Ou superação de entendimento. O tribunal, essa súmula é antiga, o tribunal já mudou seu entendimento, agora o entendimento do tribunal é esse. Pá. Né? Não adianta só simplesmente infirmar, preciso explicar os motivos, né? E aí, esse aqui, superação de entendimento, é tratado como distinguish, ou não feio, né? Não, overruling, e distinção é o distinguish. Primeira vez que eu ouvi isso, foi misericórdia, senhor. Artigo 316, né? O juiz poderá de ofício, ou seja, sem ninguém pedir para ele, brotou do coração, ele fez, ou, a pedido das partes, revogar a prisão preventiva, se, no decorrer da investigação ou do processo, verificar a falta do motivo para que ela subsista, bem como decretar novamente se sobrevierem razões que a justifiquem. Isso aqui, pessoal, não dá para ficar esperando o juiz, não. A gente precisa ficar ali no pé, verificando se subsiste as razões da preventiva. Tá lá.
Tá preso até ouvir a testemunha X. Ouviu a testemunha X, na hora você pede para soltar. Ah, mas se ele matar a testemunha X, professor? Aí é outro processo, né? Vida que segue. Mas ali, naquele processo, vai soltar. E aqui o caso do nosso querido, estimado, que apareceu no Fantástico. André, do sertanejo universitário, né? Olha lá. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão julgador, emissor da decisão, revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Foi isso que aconteceu com ele. Passou 90 dias da decretação, não rodou a cartório todo e voltou para o juiz. E aí, defesa, ó, excesso de prazo, solta. Está escrito no 316, parágrafo único, que o juiz a cada 90 dias precisa ver a regularidade da prisão em flagrante. Ele não viu. Então, solta ele, porque o juiz tem que ver. Então, o que o juiz tem que fazer? Que o juiz virou um administrador de cartório também, né? Ele precisa priorizar, principalmente esse pessoal que tem crime organizado e está sendo investigado por isso, né? Para que não haja mais esse tipo de situação. Tem que passar na frente ali para não acontecer esse tipo de coisa, já que não tem pessoal suficiente para que todos os mortais que estejam presos preventivamente, o juiz possa rever cada 90 dias. Por isso que soltou ele, né? Ah, porque o juiz é ruim. Não, porque está na lei. Quem que escolhe a lei? Nós, que votamos no nosso representante, né? É isso que acontece. Maravilha. E ainda eu tenho aqui um paliativo, que é a tal da prisão domiciliar, né? Que a gente vê, né? Prisão domiciliar. O que é isso? Ela é uma substituição da preventiva, pessoal. Eu posso substituir a preventiva por uma domiciliar? Sim. Quando? Vamos ver aqui. Consiste no recolhimento do indiciado ou acusado, ou seja, está na fase do inquérito ou está na fase da ação. E é uma coisa que eu me policio direto, pessoal, por quê? Porque tem nomes para ser usado em cada fase da ação, né? Nós temos o começo, que é o investigado, ou investigado primeiro. Aí houve o indiciamento, que é um ato do delegado de polícia. Aí ele é o indiciado. O que é indiciado, né? O indiciado nada mais é do que aquela pessoa que o delegado imputou o crime e tem materialidade e indício de autoria, faz o indiciamento. Então ali, a partir desse momento, a gente chama de indiciado. Recebeu a denúncia o juiz do promotor, ele é acusado. Depois, eu só vou chamá-lo de réu, quando transitar julgado. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com as nomenclaturas, né? Quando que eu uso delinquente, professora? Safado? Nunca, né, gente? Nunca. Aí deixa para a televisão fazer isso. Nós, técnicos, não chamamos. A gente vai ver, então, qual que é o andamento do processo para chamar. Eu tenho um costume feio de chamar tudo de réu. Não. Então, eu tento me policiar e faço isso com vocês também. Então, olha como a lei de 2011 aqui já estava tratando de uma forma mais técnica. Então, ó, a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou do acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Aqui já exclui toda a população da rua, né? Porque eles não têm residência, né? Pressupõe isso. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando for rico? Não, calma, não é só o rico, não. Maior de 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave. Então, pessoa maior de 80 anos, senil, já entende que ele pode ficar na domiciliar. Quanto tempo de prisão aqui, professora? Não fala, só fala que é uma substituição da preventiva. Então, tem os requisitos do 312, mas vamos substituir porque ele é rico? Não, né? Eu sempre confundo. Porque ele tem mais de 80 anos. Extremamente debilitado. Está doente ou está doente e essa doença causa uma debilidade nele. Imprescindível
aos cuidados de pessoa menor de 6 anos de idade. Ele cuida, tanto faz homem ou mulher, cuida de uma criança pequena. A gestante pode ficar em casa. Mulher com filho até 12 anos de idade incompletos, veja que aumentou. Homem, quando seja o único responsável pelos cuidados do filho até 12 anos incompletos também. Para substituição, o juiz exigirá a prova idônea dos requisitos estabelecidos nesse artigo, né? Então, você vai lá e o seu cliente consegue um atestado com o médico dele, lá do SUS, né, que está sempre à disposição, para dar um laudo que ele tem uma doença, enfim. Aí ele fica em casa, né, na preventiva. E aí, a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável de crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça e não tenha cometido contra o próprio filho. A substituição que trata no 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas. Posso deixar a pessoa em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica? Pode deixar lá com tornozeleira eletrônica. Pode deixar ela lá presa em prisão domiciliar sem contato com testemunha? Pode. Quais são essas medidas, né? Elas estão no 319 e genericamente são as mesmas, né? Proibição de se ausentar da comarca, comparece lá no juízo para assinar o que ele está por ali, monitoramento eletrônico, olha só, internação provisória, se ele for, ó, onde que eu vi aqui, internação provisória, né, nos casos praticados com violência, grave ameaça, quando os peritos concluírem que ele é doidão. Interna provisória aonde, professor? Aí já é com o problema da execução, né? Maravilha. Deixa eu ver aqui o que mais dá para a gente falar sobre prisão. Isso aqui eu lembro que eu já falei para vocês. Claro que vocês têm que ler, né, os artigos. Eu já falei da fiança, até 4 anos o delegado pode. Aqui nós vamos começar a persecução. Vamos falar um pouquinho, e por último, para encerrar esse papo de prisão, né, gente? A gente está até se sentindo preso a essa matéria. Vamos falar, trocadilho horrível, né? Vamos falar um pouquinho sobre a prisão temporária. O que é isso, gente? A prisão temporária é uma prisão bem limitada, né? Ela é bem limitada por quê? Porque ela tem um rol taxativo. Só pode prender de forma temporária os tipos penais que tiverem descritos aqui. É uma lei bem pequenininha, é uma lei que vai trazer o rol aqui, e ela vai dar a cautela nas investigações, né? Vamos ver aqui. E até tá interessante, porque se cabe prisão preventiva, prefere a preventiva do que a temporária. A temporária, ela já nasce com um dia para morrer, né? Por isso que o nome dela é temporária. O que eu tenho de importante aqui para falar dela inicialmente? Em todas as prisões, nós contamos prazo penal, nós não contamos prazo processual. Qual que é a diferença? Vamos lembrar do prazo penal que está no artigo 10 do Código Penal e o prazo processual que está no 798, parágrafo 2º, se eu não me engano, do Código de Processo Penal, que nós vamos tratar na próxima aula. São situações diferentes, mas o que eu tenho que lembrar? Vai viger o que for melhor para o réu. No prazo penal, eu não vou olhar se está no Código Penal ou se está no processo penal, eu não vou ver isso. O prazo penal eu vou verificar. Existe algum cerceamento de liberdade da pessoa? Se a resposta for sim, é prazo penal. Então, como que eu conto? Conto o primeiro dia, excluo o último dia. Mas, professora, prendeu temporariamente a pessoa, mas a delegacia conseguiu encontrar essa pessoa num bar, tomando uma pinga, 5 para meia-noite. E aí, né, 5 para meia-noite iniciou a prisão temporária dele.
Eu conto 5 minutos daquele dia? Sim, porque é melhor para o réu. Então, ele vai ficar 5 para meia-noite do dia 10, dia 11, dia 12, e vai soltar no dia 14, se forem 5 dias. Prazo penal, conto primeiro. Mas como que eu sei que o prazo é processual? Prazos, por exemplo, de defesa, de algum andamento processual. O vizinho está gritando aqui. Por exemplo, preciso fazer uma defesa, né? Preciso fazer uma defesa. Publicou hoje, eu conto amanhã, se for dia útil, conto amanhã. Aí, veja, não é melhor para o réu que conte a defesa no outro dia para ter mais tempo de elaborar a defesa? Sim. Está tratando de liberdade? Não. Então, aí eu conto prazo processual. No caso aqui da prisão temporária, eu vou contar como prazo penal. Conto o primeiro dia, excluo o último. Presta atenção. Então, vamos lá falar dela. O que é isso, prisão temporária? É uma prisão cautelar antiguinha, né? Nós falamos na aula passada que bastante prisão cautelar foi revogada. A prisão para apelar foi revogada. A prisão por pronúncia no júri foi revogada. Só vai sobrar essas duas aqui, a temporária e a preventiva. A prisão em flagrante é pré-cautelar. Então, olha só. Prisão temporária. Caberá prisão temporária. Fora disso aqui não cabe, né? Quando imprescindível para as investigações do inquérito. Essa imprescindibilidade precisa ser manifestada por quem está pedindo. Por que é imprescindível? Você não consegue investigar sem que essa pessoa esteja presa? Não. Então, explique seus motivos, que eu, juíza, analiso seus motivos e vejo se eu te dou ou não. 2. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade, né? Ele não deu endereço, não falou nada, vai sumir. Então, pode pedir, né? Não esclarece a sua identidade. Não ouve a mãe, porque a mãe sempre fica. Onde você vai? Ai, vão ali. Ah, não vai levar RG? Se você morre, você vai ser enterrado como indigente? Minha mãe ficava falando assim. O problema dela não era que eu saísse e morresse. O problema era ela ser enterrada como indigente. Eu acho que ela tem fetiche por me enterrar. Porque indigente não, ela quer me enterrar. Então, por isso que mandava sair sempre com identidade. E aqui agora a gente vê que não é só para não enterrar como indigente, é para não ser preso em prisão temporária. Então, leva seu RG para onde você for. Né? Dona Irdete, um beijo para a senhora. Quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação, da autoria e participação do indiciado nos seguintes crimes. Então, galera, eu vou precisar falar uma coisa para vocês. Os requisitos são somados, tá? Eu preciso de 1, sendo imprescindível para as investigações, somado com 3. Quais são os crimes que pode prender preventivamente, temporariamente, ou 2, somado com 3. Então, não pode ser só 1, só o 2 ou só o 3. Eu tenho que somar. Ou 1 com o 3, ou 2 com o 3. O 3 sempre está ali. E por quê? Porque são os crimes que o legislador escolheu para caber a prisão temporária. Outros crimes não cabem. Cabe por um furto? Não. Estelionato? Não. Quando que vai caber? Vamos ver. 1. Homicídio doloso. Qual é o doloso, professor? Todos os dolosos cabem temporária. O simples ou qualificado. Sequestro, que não tem mais extrema, ou cárcere privado. Cabe temporária? Cabe. Roubo. Eu tenho aqui uma subtração de patrimônio com violência direta, enfiar arma, ou indireta, dar uma bebidinha para a pessoa dormir. Tirou a resistência dela. Vamos lembrar que o roubo é fazer a pessoa te entregar sem ter forma de dizer não. Tanto faz se você desmaia a pessoa ou se você enfia a arma nela. De qualquer jeito, ela não pode ter outra, dizer que não, né? Ter outra, esqueci o nome da palavra, alternativa. Extorsão mediante sequestro. Aqui eu estou forçando a pessoa a fazer o que ela não quer, tiro o direito dela de ir e vir. Estupro. E o estupro combinado com o 223. Nossa, eu não lembro o que é o 223, gente. Me perdoa, deixa eu ver aqui o que é o 223.
Cadê foi revogado. Por isso que, bom, quer dizer, eu sei, revogou. Esquece o 223, tá, jovens? O que era? Era lesão, era estupro com lesão. Então, só estupro. Só, né? Misericórdia. Pior crime que eu acho que existe depois da corrupção, que mata muito mais gente, né? Atentado violento ao pudor não existe mais, né? Olha, foi tacitamente. O que aconteceu com o atentado violento ao pudor? Ele foi somado ao estupro, né? Antes, o nosso legislador, né? Que ele entendia. O que tinha aqui no atentado violento ao pudor? Existia um tipo penal para o atentado violento ao pudor, um tipo penal para o estupro. Eles uniram os dois. Então, antes, quem praticava os dois crimes num único ato respondia por dois, agora responde só por um. Olha como foram bonzinhos. E agora foi tacitamente, não foi esse inciso aqui, então não tem mais aplicação, né? Não tem mais o atentado violento ao pudor. Mesma coisa com o rapto violento. Essa parte aqui do código teve uma grande modificação, galerinha. Olha lá, tirou, não tem mais. E o que me dá mais raiva é que eles não tiram do código, né? Então a gente fica achando que está certo. Provocar epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte. Eu aqui, né? Subo na caixa d'água do prédio, quero matar meu marido, mas eu quero fazer uma coisa mais genérica, né? Subo na caixa d'água do prédio e coloco veneno de rato lá, estricnina. Mato todo mundo que mora aqui. E meu marido tomando água mineral. Pode, galera? Aí, né? Enfim, isso aqui é um crime, então, que cabe temporária. Quadrilha ou bando. Quadrilha ou bando não existe mais, né, jovem? Agora o 288, aqui tem um outro nomezinho, né? Olha o porquê que o legislador tem que ser genérico, né? Porque as coisas vão revogando. Agora é associação criminosa. 3 ou mais pessoas, olha lá o Matheus, para o fim específico de cometer crimes. Então, mais de um crime. Cabe temporária? Esse sim tem razão de ser, né? Porque eu quero saber que crimes são esses, pô. Abriram até uma pessoa jurídica, tem uma associação aqui para cometer crimes. Aí, legal. Olha só. O genocídio cabe. O que é genocídio? Tem uma lei especial para o genocídio, que é você exterminar determinado povo. Tráfico de entorpecentes, aqui o tráfico de drogas, né? Não é mais essa lei. Quando eu estudei direito era essa lei, agora não é mais, né? Não é mais a lei 6368, agora é 11.343. E no tráfico de drogas, todos os crimes hediondos equiparados, o período da temporária é diferente. Crimes contra o sistema financeiro, lei de terrorismo. Então, é um rol, pessoal, que nós vamos chamar de números clausos ou taxativo. O delegado, quando for pedir temporária, ele não pode pedir por qualquer crime. Precisa ser imprescindível as investigações e tem que estar ali no rol do terceiro, do inciso terceiro. A pessoa não tem onde, não deu o endereço, está sem RG e está sendo investigada nesse rol terceiro, também temporária nele, pede para o juiz. Então, vamos ver qual que é a parte processual. A prisão temporária, no parágrafo 2º. Rapidinho, essa lei está acabando. A prisão temporária será decretada pelo juiz. Não é o delegado, professora, que dá a temporária, não? Não, gente, tem que ser pedido ao juiz. Não, a única que o delegado pode prender é flagrante. O resto tem que ter a interferência do juiz. Então, o juiz vai analisar se é o caso, né? A prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público durante as investigações. Pode ser, então, tanto o delegado como o MP. E terá o prazo de 5 dias, gente. Olha aqui, para crime comum, 5 dias. Prorrogável por igual período, mais 5,
no caso de extrema e comprovada necessidade. A lei de crimes, a lei de prisão temporária é uma lei bem pequenininha, dá um TCC bonitinho. Na hipótese de representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, manda para o Ministério Público, ó, relação triangular. O despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado dentro do prazo de 24 horas, contada a partir do recebimento da representação ou do requerimento. Representação é do delegado, requerimento é do Ministério Público, o nome da peça, né? Representação, então quem for fazer concurso de delegado, vai aparecer lá um crime que não tem preventiva, que não tem os indícios, né, de prisão preventiva, só tem aqui, o crime é um sequestro e é imprescindível para a investigação. Você, delegado de polícia, redige a peça cabível, aí você faz um requerimento, ferrou, não é? Requerimento é Ministério Público, você está no concurso errado. Você vai fazer uma representação por prisão temporária. Aí, ó, o juiz poderá, de ofício, a requerimento do MP e do advogado, determinar que o preso seja apresentado, solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial e submetê-lo ao corpo de delito. Então, antes de decidir, ele pode ouvir o preso. Decretada a prisão temporária, expedir-se-á mandado de prisão em 2 vias, uma das quais será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária, estabelecido no caput, bem como o dia que o preso deverá ser liberado. Isso aqui, galera, veio lá pelo pacote anticrime, porque estava dando muito problema, né? Enfim, qual que era a briga que tinha? Como a prisão é temporária, ela já nasce com um dia para morrer, essa prisão. Então, o preso não precisa de uma outra ordem judicial para ser retirado da prisão. Está ali. Ele entrou dia 15, ele entrou dia 14, 11h30 da noite, aí vai ficar 14, 15, 16, 17, no dia 18 ele sai, né? Não precisa de mandar para o juiz. Viram que 90 dias o juiz não está conseguindo cumprir? Imagina 5, 4 e 5 minutos. Né? Então, o que tem aqui? Mandado de prisão terá necessariamente o dia que ele vai ser libertado. Ai, vai bater lá no carcereiro, ó, é hoje, me solta. Que hora? Meia-noite, me solta. É isso que tem que acontecer, né? Incluiu aqui pela Lei 13.869, que é o pacote anticrime. Vejam, não vai deixar preso mais do que o tempo necessário. Essa alteração veio a calhar. Quando eles alteraram aqui, por que eles já não aproveitaram e alteraram ali tudo que está revogado, né? Fica aqui a dúvida para o nosso legislador. A prisão somente poderá ser executada depois de expedir o mandato. Efetuada a prisão, a autoridade policial informará o preso os direitos no artigo 5º, direito de permanecer calado, não ser violentado, de ligar para o advogado, enfim. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem, pôr o preso imediatamente em liberdade, salvo se já ter sido comunicada a prorrogação da prisão temporária ou a decretação da preventiva. Aqui, pacote anticrime falando a mesma coisa de novo. Não precisa de novo passar pelo juiz. Deu prazo da temporária, solta. Deu prazo da temporária, solta. Salvo se prorrogou. Lembra que, fundamentadamente, pode pedir a prorrogação? Se prorrogou, fica, né? Não tem como fazer. Aí vai pedir uma nova ordem com um novo prazo ali para o preso. 5 dias, mais 5 dias ali. Vem uma nova ordem. Inclui-se também no pacote anticrime, para quem não sabe o que é prisão penal, inclui-se no dia do cumprimento, o dia do cumprimento do mandado de prisão, o cômputo do prazo da preventiva. Conta, mas prendeu 2 para meia-noite, professora, não interessa, conta. Fala, jovem. Alguém quer falar alguma coisa, gente?
Alô, Landinho! Bom dia, doutor. Oi, gente. Oi, Wellington. Deixa eu silenciar aqui, que eu acho que abriram por engano. Cadê eu? Se não abriu, desculpa. Acho que abriram por engano, silenciei para que a gente possa continuar aqui. Gente, então tô acabando já, segura mais um pouquinho. Inclui-se, então, no cumprimento do mandado de prisão, cômputo da temporária. Olha lá, tiveram que inovar para que isso fosse aclarado, né, para quem estivesse executando, né? Às vezes precisa disso, né? Isso aqui se chama interpretação autêntica. O próprio legislador está explicando. Os presos temporários deverão permanecer separados dos detentos, dos outros, separa. Artigo 4º aqui. O artigo 4º fica acrescido da linha I. Prolongar a execução da prisão temporária de pena ou medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente a liberdade, vai ter aqui uma sanção, né? Uma sanção. Vamos ver aqui a sanção que ele vai ter se não soltar. Tudo revogado. Isso é legal quando constitui uma sanção, mas está revogado. Ei, legislador. Né, gente? Ei, legislador. Ficou até bonito, né? Mas está revogado lá a lei de 65. Mas vai ter, pode incidir na lei de abuso de autoridade, né? Deixar mais do que o tempo permitido. Em todas as comarcas haverá plantão permanente de 24 horas do Poder Judiciário e do MP para apreciação da temporária. E vamos pensar que temporária, ela está sendo pedida porque é urgente, né? Preciso prender temporariamente para poder investigar. E essa lei, ó, é de 89 e está em vigor. Vocês viram que teve uma alteraçãozinha agora em 2019, né? Significa dizer, houve uma alteração legislativa na prisão temporária. Tá, o que eu preciso lembrar aqui da prisão temporária para minha vida? 1, é uma prisão cautelar. 2, o prazo da prisão cautelar, o prazo da prisão temporária inclui o dia que a pessoa foi presa e já tem que estar escrito o dia que ela vai ser solta. 3, não preciso de contramandado de prisão e se não soltar pelo prazo expirado, a autoridade que está ali custodiando o preso pode responder administrativamente, criminalmente sobre isso. Outra observação, quem pode pedir a temporária? O delegado de polícia e o Ministério Público. Quando? Durante as investigações. Vamos lembrar que não é só o delegado que investiga, agora o Ministério Público também pode investigar. Quais são os requisitos? Eu preciso pegar o artigo 1º e combinar ou o parágrafo 1º junto com o 3º, ou o parágrafo 2º, desculpa, eu estou falando parágrafo, mas é inciso. Quando eu colocar lá na temporária, quando cabe, quando eu conjugo o inciso 1º com o inciso 3º, é imprescindível para as investigações no inquérito, e junto com o 3º, porque está dizendo quais crimes podem. Ou o inciso 1º, não, desculpa, o inciso 3º sempre vai estar lá, com o 2º. Só nesses casos. Então, é um rol taxativo. O delegado não pode pedir em qualquer circunstância que der na telha. Precisa estar aqui, né? Acho que o legislador falou mais do que ele deveria, né? Poxa, por que não tirou esse inciso 3º aqui? Prende qualquer coisa, né? Tá tudo lá, prende qualquer coisa temporariamente, mas não. Quando o legislador ele quer ser específico, aí ele traz um rol taxativo, não pode sair dali, senão não tem possibilidade de prender. Importante. Vamos para a lei, pessoal? Vamos para a lei de crimes hediondos aqui agora, para falar o que a lei de crimes hediondos tem.
e a lei de drogas acerca da prisão temporária. Ixi, eu coloquei 7290, apareceu a divisão. Vamos colocar. Revogou? Então, deixa eu pegar o artigo, tá lá embaixo. Crimes hediondos, pessoal, o que são? O legislador, ele escolheu alguns tipos penais, a mando do o poder do constituinte, né, da escolha do constituinte, que se chama, né, mandado constitucional de criminalização. O constituinte falou que os crimes hediondos equiparados têm que ser tratados de forma pior. Quais são eles, né? Eu tenho tráfico, tortura e terrorismo, que é o TTT, que são os equiparados, e os crimes elencados na Lei 8.072. Significa dizer que esses crimes aqui vão receber uma tarja vermelha, laranja, rosa, eles vão ser etiquetados diferente na nossa lei, dizendo, esses aqui trate pior. Quais? Os crimes que estão descritos no artigo 1º dessa lei, tortura, tráfico e terrorismo. Qual vai ser a piora desses crimes? E vai incluir a temporária também, por isso que eu estou frisando aqui para nós. Vamos lá para baixo aqui. Vejam que esse rol são os crimes hediondos. A lei não inovou, não trouxe um tipo penal novo, né? A lei só trouxe quais crimes ela entende que são hediondos. Tirou lá do Código Penal e tirou também da lei de genocídio. Então, depois entrem lá nessa lei 8.072 e vejam quais crimes são hediondos, né? E o que acontece quando o crime é hediondo? Olha só, os crimes hediondos, a prática de tortura, tráfico de entorpecentes, drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de tratamento piorado para os 3, né? Para os 4. Os que estão nessa lei, tráfico, tortura e terrorismo. Eles são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. O que é isso? Exclusão, extinção da punibilidade da pessoa, é um perdão vindo de cima, que pode ser feito lá pelo presidente da República ou pelo Congresso Nacional. Sempre tem essas anistias, graça e indultos advindo de lá. Eles expedem, então, e todo mundo é anistiado, indultado, pode ser coletivo, pode ser individual. Fiança, não cabe fiança nesse caso. Professora, mas e se não tiver os requisitos da preventiva nos crimes hediondos e couber liberdade provisória? Aí só pode ser sem fiança, com fiança não pode, não quero dinheiro desse povo. É isso aqui que colocaram, né? Então, em vez de ajudar, piorou, né? Porque só pode soltar sem fiança, com fiança não pode. A pena por crime previsto nesse artigo será cumprida em regime fechado, inicialmente fechado. Aproveito aqui para dizer para vocês que isso daqui é inconstitucional, pessoal, inconstitucional. E por quê? Vejam só, gente, quando a gente lembra lá do nosso querido Montesquieuzinho, né, que ele vai dizer que o poder é dividido em 3, tripartição dos poderes da Constituição, nós vamos ter o poder executivo, legislativo e judiciário. Cada um desses poderes tem as suas funções determinadas, né? O poder é um só, mas ele é dividido em 3 porque separa por função. O poder judiciário julga, legislativo legisla, e o judiciário julga, legislativo legisla, executivo administra. Essas são as funções típicas. Funções atípicas, o que eles fazem além, né? E aí a gente vê que o judiciário, ele também administra seu pessoal, ele também julga, ele também faz julgamento, ele faz julgamento judiciário, ele também administra, ele também legisla suas questões internas. E todos os poderes, então, têm as funções típicas e atípicas. E o que a Constituição vai dizer? Que essas funções típicas vão funcionar da seguinte forma. O legislador, ele vai fazer uma lei de caráter genérico para abranger
toda a população, todo mundo está debaixo da lei. E o judiciário vai caber a individualização da pena. O judiciário que vai verificar à luz do caso concreto, seguindo o método Nelson Hungria, né, que é o pai do nosso Código Penal, vai dar àquela pessoa a punição necessária para o seu crime, vai fazer com que ele pague a sua dívida social. Então, o que aconteceu aqui? O legislador usurpou a função do juiz. Quando? Quando ele diz que o crime vai ser inicialmente fechado. Quem tem que decidir é o juiz, no caso concreto, não é o legislador, porque nós temos o princípio da individualização da pena. E se o juiz entender que aquela pessoa não precisa começar em regime inicialmente fechado, não vai começar, porque é o juiz que decide, não é o legislador. E vejam, pessoal, que o legislador tentou de várias formas. Na redação original dessa lei, o legislador colocou que ia ser integralmente fechado. Olha o tanto de risco que tem aqui. Olha só. Progressão de... E primeiro ele falou que ia ter integralmente fechado, ou seja, não pode progredir de regime. Integralmente fechado é a mesma coisa que você pôr uma bomba no presídio, né? Porque se a pessoa está ali e ela vai cumprir os 30 anos no regime integralmente fechado, ela não tem nada a perder, né? Ela não tem nada a perder. A gente só quer melhorar se a gente tiver perspectiva de melhora, senão a gente quer que se lasque, não é assim? Olha só, então, quando ele começou a redação original dessa lei, ele colocou que queria integralmente fechado. Já foi dado, cadê a ação direta de inconstitucionalidade aqui? Deixa eu tentar achar. Aí, é que teve a reforma, então tiraram. Aí, tomou a trombada do STF e eles alteraram, mas mesmo assim alterou errado. Então, toda vez que a gente verificar nas leis, né, gente, que o legislador usurpou a função do juiz, a gente já acende uma lanterna e já fala assim, opa, isso aqui está errado. E quando ele usurpa? Quando ele fala que vai ser integralmente fechado, quando não vai caber liberdade condicional, quem vai verificar se cabe ou não é o juiz, não é o legislador. E todos esses casos está errado. Então ele colocou lá que era integralmente fechado, foi declarado inconstitucional. Olha só, tudo que foi retirado aqui, tá vendo? Ó, em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá se o réu poderá apelar em liberdade. Vejam, não existe mais isso. E por quê? Porque só pode prender antes da sentença transitada em julgado se tiver os requisitos da preventiva ou da temporária, senão não. Ó, a progressão de regime no caso dos condenados... Ah, isso aqui tirou porque agora virou fração. Vamos para baixo. Aqui. A prisão temporária, que é a que a gente está falando aqui, sobre a qual dispõe a Lei 7960 de 89, nos crimes previstos nesse artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Olha o que mudou, veio para cá. Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Aqui, o que está dizendo aqui, né, galera? Condenou, a condenação do réu, ele está preso preventivamente. Aí, se ele estiver preso preventivamente e persistirem as razões da preventiva, ele vai ficar preso, senão vai soltar. Aqui a alteração na temporária. A prisão temporária sobre a qual dispõe a lei, nos crimes previstos neste artigo, olha só, lembra que lá na temporária era 5? Crime comum, quando for crime hediondo, a quanto que vai? 30 dias. Prorrogável por igual período, mais 30, em caso de extrema necessidade. Vejam, então, que no caso de tráfico, tortura, terrorismo, hediondos, 30, prorrogável por mais 30. Nós vamos ainda na lei de drogas e vamos ver que tem uma diferencinha. Então, quanto mais específico for a lei, a gente trata da forma mais específica. Aqui está dizendo, ó,
O geralzão da temporária está dizendo 5. Mas aqui é hediondos e equiparados, 30 mais 30. Vai vir lá a lei de drogas e vai falar, opa, aqui pode ser 30 mais 90. Aí a gente vai usar o que for mais específico, por exemplo, tá? A União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinado ao cumprimento de penas impostas de alta periculosidade, cuja permanência estadual põe em risco a ordem e columidade pública. Aqui foi a criação dos presídios federais de segurança máxima, né? Para essa galerinha aqui. E aí as alterações legislativas na lei, e tá, beleza, era o que eu tinha para mostrar aqui. Vamos só por último, na lei de drogas, que também vai falar de temporária. Lei 11.343 de 2011. Ó. Aqui, vamos lá. Ah, é 2001, para não ser, né? 2011. Então, vamos colocar aqui. Deixa eu já buscar aqui, temporária. Por 30. Pia! Você tá com preguiça de até lá? Ou é 90? Audiência, prazo de 30 dias. Alienação. Você tá no temporário mesmo? Tô. Deixa eu colocar 90. Tá. Desintoxicação. Ixi. O inquérito policial. Ah, não. Eu tô confundindo aqui. Aqui é o prazo da conclusão do inquérito policial. Quer ver? Não é da temporária. A audiência que se refere, 90 dias. Necessário. É isso, então, desculpa, gente. Eu estou lembrando aqui da prisão, mas o que acontece aqui? A diferença dela é só no inquérito policial. O que eu tenho que lembrar, então? Que na temporária de crimes comuns, 5, prorrogável por mais 5. Crimes hediondos ou equiparados, 30, prorrogável por igual período. O que é crime comum? Né? O que é crime comum? Alguém sabe? Crime comum nada mais é do que, por exclusão, todos que não forem hediondos, equiparados, que é o TTT, tráfico, tortura e terrorismo, todos que não forem abrangidos pela lei de crimes hediondos, lei de prisão temporária, não, lei de tráfico, terrorismo, tortura, não está nessa lei? O restante é tudo crime comum, tudo crime comum. É critério, então, residual, critério residual. Galerinha, então, eu terminei de falar de prisões, depois de um longo período, né? E eu vou até marcar aqui que na próxima aula a gente começa a falar sobre procedimentos. Hoje é dia 11, próxima aula é dia 18, né? Marcando aqui porque eu tô ficando velha. Então, amanhã a gente começa a falar de procedimentos penais. Ixi, minha caneta já era. Olha, acabou a caneta Bic. Nossa, Pai Celeste. Quando eu era concurseira ativa, eu vivia acabando com as minhas canetas Bic. Falava assim, caneta Bic não acaba. Vai estudar para concurso para você ver como acaba, né? Tanto que a gente escreve. Procedimentos. Então, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida acerca da nossa aula de prisões, que encerrou aqui. O trabalho que eu Professora, eu queria fazer uma pergunta. Tá. O trabalho que eu vou pedir para vocês vai ser sobre prisões, tá? Deixa eu só tirar aqui o compartilhamento. Pode fazer ele. Não, sobre a custódia, é 24 horas normal, assim, corridas, ou ela cai, tipo, dia útil? Tipo, se a pessoa for presa no domingo, é 24 horas qualquer dia? Qualquer dia, porque tem plantão de custódia no final de semana. Tá bom, professora, é só isso a dúvida. E o que mais, galera? Tem 24 horas para levar ele preso, né? O preso para o juiz. O que mais, gente? Mais ninguém tem dúvida? Eu tenho. A senhora me deu um nó na cabeça. Fala, jovem. Professora, eu tô com um habeas corpus aberto aqui
E foram esses crimes que a senhora falou, né? Foi 313A, 317, que não existe mais agora, 318A e o 288. Isso é do STJ. Foi negado em primeira instância. Só que, como é do 288, eram 3 pessoas. As outras 2 foram relaxadas, a pena provisória, pena cautelar. Relaxada a prisão, Foi relaxada a prisão, exatamente. porque não era flagrante no caso deles. Nem dela. Mas subsistiu algum fundamento da preventiva, precisa ver por que subsistiu na fundamentação do juiz. Você vai lá na fundamentação da preventiva, qual foi a fundamentação da preventiva? Ele fundamentou X, Y e Z. Nessa fundamentação que você tem que basear seu HC, tentar quebrar essa fundamentação. E se não tiver fundamentado, melhor ainda, que daí relaxa a prisão mesmo. Porque está contraditório, que ele fala que ela é um pretenso crime e embaixo está falando que ela praticou o crime. Então não fundamentou. Então, você pega lá aquela parte da fundamentação, né, e diz, considera-se não fundamentado, lá um pouquinho para baixo do 312. Aí você diz, olha, de acordo com a lei, isso aqui não está fundamentado, isso cerceia o meu direito da ampla defesa, porque do nada surge. Como que eu vou falar que não existem os requisitos se nem o juiz sabe? Essa pessoa está presa, cadê o Tribunal Penal Internacional? Chama a polícia, entendeu, Matheus? Olha aqui, ó. No presente recurso, a defesa alega em síntese que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, ressaltando a ausência de fundamentação para a segregação cautelar. Ressalta que, abre aspas, a paciente é policial civil exercendo o cargo de escrivã há mais de 25 anos. É primária, sem qualquer antecedente criminal e possui endereço fixo. Fecha aspas,